Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Estamos no livro terceiro, no capítulo 4. E conforme eu escrevi ali a caneta, a primeira parte. Se o capítulo for muito longo, eu geralmente divido por partes, porque a gente geralmente faz uma leitura e estudo por 30 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, ok? E aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Queria já pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e dê aquele like de joinha para ajudar o canal e ajudar as pessoas, claro. E caso vocês no final daquilo que foi dito e falado aqui eu não goste, é só você chegar lá, se desinscrever e tirar o like, ok? Mas se você já se inscrever imediatamente e dar o like, já não corre o risco de se esquecer após ouvir, né, esse nosso estudo. Eu quero também informar vocês que eu leio e vou dando meus palpites sobre o assunto que estamos lendo. Por isso que eu falo que é uma leitura e estudo. Eu não somente leio, mas alguns pontos que eu acho relevantes, né, dar o palpite, eu dou meus palpites. E nem sempre eu concordo com aquilo que os irmãos espíritos nos dizem. Não quero com isso dizer que eu estou com a verdade e com a razão, mas eu tenho o meu direito de pensar da minha forma e do meu jeito. Isso é para estimular vocês também a pensarem do jeito de vocês. Vocês não têm que concordar com tudo, não. Ok? Nem mesmo comigo. Mas com a consciência de vocês mesmo. Caso vocês discordem, ou caso concordem, use os comentários, gente. Pode usar o comentário. Se quiserem fazer algum tipo de pergunta, expor aquilo que vocês pensam, vai no comentário e faça isso, porque isso irá me ajudar muito. Ok? E vocês sempre serão respondidos. Não deixo uma pessoa sequer sem resposta. Ok? Sempre com todo respeito, com todo carinho. Da forma que deve ser. Bem, vamos lá, gente. Então nós paramos no capítulo 3 e vamos começar agora o capítulo 4 como primeira parte. Se for um capítulo curto, ele encerra na primeira parte. Se for longo, vai ser dividido como eu expliquei inicialmente. Então, sobre esse capítulo, o assunto será lei de reprodução, né? Reprodução, todo mundo sabe o que é, né? Reprodução, né? Então, vamos lá. Nesse assunto da lei de reprodução, vamos falar sobre a população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Então, vamos falar agora sobre a população do globo. E a pergunta é de número 686. Pergunta: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Resposta: isso é evidente. Sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Né? Isso não tem nem o que falar sobre isso, né? Se não houvesse reprodução, já não tinha raça humana há muito tempo. Aliás, nem começaria, eu acho. Vamos lá, pergunta 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Será um número bem expressivo, até exagerado? Aí vem a resposta: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Bem, gente, se nós olharmos para o passado, não muito distante, nem até no presente atual, né, o que ocorre no nosso planeta, a população do planeta já chegamos em 8, passou de 8 bi,
bilhões, né, de seres humanos, pessoas que estão vivas. Agora vocês imaginam, a gente olhando para o passado, vamos olhar ali para aquela guerra que está ali na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, sem falar de outras guerras. Então, meus amigos, quantas pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial? Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Quantas pessoas morreram com a gripe espanhola? Quantas pessoas morreram com a peste negra? Quantas pessoas, durante esses séculos passados, morreram em catástrofes, acidentes e tudo mais? Pessoas que não morreram de causas naturais, certo? É um número bem grande, muito expressivo, né? De assassinatos, pessoas que morreram prematuramente. Então, daí dá para se ver que a natureza, ela própria tem seus meios, seus recursos para evitar que a população cresça demais. Se não tivesse havido essas mortes todas no nosso passado, nas guerras, por diversas causas que eu acabei de falar, a população do planeta Terra hoje passaria dos 30 bilhões, com toda certeza. Vocês acham que na atualidade, com a nossa moral, com o nosso egoísmo, vaidade, orgulho, prepotência, né, haveria possibilidade de evolução? Estaria um matando o outro, minha gente. Então, estaria um vizinho matando o outro. Por quê? A população é crescida de tal forma que não haveria controle de nada. Né? Não, talvez não tivesse nem alimentação para todos. Ia ser um caos total. Esses irmãos que desencarnaram precocemente não deixaram o quê? Filhos, não se casaram, né? Então não houve o crescimento, né, da forma que haveria se eles não tivessem morrido. Deu para entender? Então, de acordo com a moral que o nosso planeta tem na atualidade, ele vai chegar a um certo limite da população, gente. Não tem como ultrapassar certo limite, não. Senão não está matando o vizinho ali, vai virar um caos total. Então, Deus tem, né, tudo sob controle. Vocês vejam bem, o planeta Terra está avançando muito em tecnologia. Concorda comigo? A moral continua praticamente da época de Cristo, né? Mas a tecnologia avançou muito, muito. Então nós estamos vendo que o homem já conseguiu chegar no planeta Marte com máquinas e equipamentos. Claro que não foi o homem, né? Mas indiretamente sim, com robôs que para lá enviou. E já tem um cálculo aí de quantos dias leva para a viagem até Marte. Só estou dando alguns exemplos para vocês. Então vocês acham que daqui a 100 ou 200 anos o homem não terá conseguido recursos e meios para chegar num planeta mais distante que Marte? Com toda certeza. Vocês não acham que há probabilidade do homem descobrir algum outro planeta que tenha as condições climáticas semelhantes ao planeta Terra? Eu acredito que sim. Talvez daqui a 100 anos ou 200 anos. Acredito que sim. Olha, se chega num planeta desse que a condição de moradia do ser humano, né, desde que esse planeta, lógico, não esteja habitado por outros seres, ainda que seja habitado por seres inferiores, né, a nossa tecnologia, se for o caso, e a população do planeta Terra estiver no seu limite máximo, esses homens não vão querer colonizar esses outros planetas, não é verdade? Então vai ser um processo natural. Isso é de acordo com a nossa evolução, com a nossa condição. Por isso um planeta, né, conforme falou aqui antes, sobre a evolução, sobre a lei da natureza, ela própria dá a direção que precisamos tomar, né? A própria natureza. Certo? Quando o planeta chegar nessa condição, superpopulação, com toda certeza nós já teremos condições de habitar outro planeta,
Já teremos descobrido outros planetas. E muitas pessoas irão colonizar. Vocês acham que a Terra, a vida na Terra, lá no início, há muitos séculos atrás, a vida humana, né? Dos seres humanos começou assim, gente. Por isso que tem Anunnaki, tem não sei quem, tem uma porção de extraterrestres. Não foram eles que deram, muitos deles vieram aqui e fizeram, né? Essa mistura do DNA deles com a mistura do DNA dos seres que habitavam aqui na Terra, gerando essa raça hoje humana que existe. Então é assim. Agora, nós somos o quê? Corpos? Não, vamos sempre lembrar que somos espíritos. Mas a casa tem que estar pronta para a pessoa entrar e morar. É disso que estamos falando. Então esses corpos vão sendo criados em outros planetas para que possamos nós, espíritos, habitá-los. Deu para entender, né? Então é isso, minha gente. A natureza sempre proverá as necessidades. Essa que é a verdade de tudo. Então não se preocupe se a população do planeta Terra vai ficar um número absurdo. Meu amigo, você não vai estar lá. Hoje você está aqui. Se você hoje está aqui, você não estará lá no futuro, pelo menos com o que você pensa hoje e agora. Você estará no futuro com novas ideias, novos pensamentos, né? E novas possibilidades que hoje não temos. Vamos lá. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. É o que ele vai falar agora. Pergunta 688. Há, neste momento, raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um tempo em que elas terão desaparecido? Então, veja bem, meus irmãos, que ele pergunta, já naquela época, em 1860, quais eram as raças humanas, né, que estavam diminuindo? Principalmente os indígenas. Os norte-americanos exterminaram seus índios, praticamente todos. Os australianos fizeram a mesma coisa. Os portugueses fizeram a mesma coisa aqui no Brasil. E nós, brasileiros, que somos descendentes de português, a maioria, fizemos e estamos fazendo ainda com os indígenas. Então, isso é uma coisa natural, né? A raça está dominando as outras inferiores, né? É isso que está acontecendo. Então ele pergunta, será que desaparecerá da Terra essas que nós vemos com diferença, né? Por exemplo, o africano, o negro, o amarelo, que é o japonês, o chinês, o oriental, né, por assim dizer, o branco, que é o europeu, o vermelho, que é ocidental, ocidente, eu acho, não é isso? Bem, enfim, temos 5 raças distintas. Será que vai acabar? Mas é lógico, né? Vamos ver a resposta. Chegará um momento em que elas terão desaparecido. A Terra vai estar perguntando, né? Essa diferença racial. Vamos lá. É verdade, mas é que outras tomarão seu lugar, como outras tomaram o vosso um dia. Vocês estão vendo a importância aqui muito grande? É verdade que isso acontecerá, irá desaparecer essas diferenças, né? Mas é que outras tomaram seu lugar, né? Outras já tomaram do passado, as atuais, através disso que eu falei para vocês, né? As misturas que falam que os Anunnaki tiveram aqui, misturaram o DNA deles com o nosso, e por aí vai. Então mudaram as características do corpo humano, né? Agora, outras tomarão o nosso. Olha bem, outras tomarão no futuro o vosso um dia. Quer dizer, ele está dando uma informação aqui, quase que uma premonição, né? Que outros seres mais avançados que o planeta Terra, claro, é evidente que nós, vão fazer modificação do nosso DNA. E esse corpo que nós conhecemos na atualidade vai perder essas características para ter outras, né? Vamos lá. Pergunta 689. Estão falando do corpo, tá, gente? 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Vê que bom, porque o Kardec já entendeu o que ele quis falar ali. Teve alguma mudança que alguém fez.
Então ele quer saber. Kardec aqui foi bem inteligente, né? São uma nova criação ou descendente aperfeiçoado daqueles primitivos? Vamos ver a resposta? Resposta. São, espírito é o mesmo, claro. Até aí morreu Neves. Mas não é disso que Kardec está perguntando. Ok? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos. Ele não respondeu. Ele saiu pela tangente aqui, esse espírito. Ele perguntou os homens, não perguntou sobre os espíritos. Os homens atuais, o que são homens? São os corpos. Aqui o espírito deu uma resposta, só mesmo o espírito perguntou de espírito, cara. É por isso que tem coisa que o espírito fala aqui, umas coisas que está saindo, fugindo da pergunta, querendo confundir. Aí vamos ver o que ele continua para ver se eu estou enganado. Mas que estão ainda longe da perfeição, não perguntou nada disso. Nada disso. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir a raça que se extingue, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Quer dizer, aquele ele mordeu e assoprou, falou duas coisas ao mesmo tempo. Em qual nós vamos acreditar no que ele quis dizer? São os mesmos espíritos, até aí morreu Neves, porque ninguém está perguntando de espírito. Kardec não perguntou sobre os espíritos a esse irmão. Né? O espírito é espírito. Aí ele fala aqui, mas que estão ainda longe, ninguém perguntou da perfeição. Aí ele fala assim a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Aí ele fala que vai desaparecer. Aí ele fala que outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual. Pô, se ela descende, então essa daqui não vai desaparecer. Me desculpe, seu espírito, você deveria ser mais claro. Você vai descender, não vai desaparecer. Não é isso? Rapaz, se alguém tiver uma explicação mais lógica para me esclarecer, vai lá no comentário e tenta me explicar essa confusão que esse espírito, nessa resposta que ele deu doido, que eu não estou conseguindo entender. Me desculpem, mas eu estou falando a verdade. Ele confundiu tudo. Kardec não perguntou de espírito, ele começou mesmo o espírito. Kardec não falou nada de espírito, voltando a se aperfeiçoarem em novos corpos. Quer dizer, ele confunde tudo. Esse espírito aqui, coitado, está mais perdido do que cego em tiroteio. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, pergunta 690. Sob o ponto de vista puramente físico, Kardec está sendo bem direto aqui. Ele está falando de espírito. Sob o ponto... Está afirmando, Kardec está agora perturbando o cara. Físico. Os corpos da raça... Kardec está sendo incisivo aqui, hein? Eu acho, pelo menos. Atual. São uma criação... Kardec está insistindo. Gostei de Kardec agora. São uma criação especial ou procede dos corpos primitivos por via da reprodução. Kardec também está sendo incisivo. Gostei. Aí o espírito vai responder. Ó. Vamos ver o que esse cara vai responder a Kardec. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Ah, agora ele está chegando onde Kardec quer. Que não precisava chegar nesse ponto. Ele poderia ter dito lá quando Kardec perguntou se todas as raças no futuro vão, pela mistura das coisas, vão se transformar, claro. O negro casa com o branco, como é que nasce o filho?
Nem nasce negro, nem nasce branco, nasce mulato. Aí casa o chinês com o negro, ou com o branco, a mesma coisa. Até certo ponto delas ficarem num tipo de único. Ele já podia ter falado isso, mas ele confundiu antes, na resposta. Vamos ver o que Kardec pergunta agora. Qual é, do ponto de vista físico, o Kardec está sendo bem incisivo, físico, né, do corpo, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Agora o Kardec foi lá para trás. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí vai responder: desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Quer dizer, naquela época, no início, né, era a força que mandava, lógico. Não tinha outra coisa, não tinha condição de raciocinar. A inteligência era precária, o espírito não tinha muito desenvolvimento. Aí ele continua respondendo: atualmente é o contrário, é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo. E, portanto, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Claro, né? Se for comparar o homem atual com na época, né, dos primitivos, não resta a menor dúvida. Pergunta 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Então está perguntando, por exemplo, hoje nós temos essa pergunta aqui, é simples de entender. Parece difícil, mas não é. Mas hoje, o aperfeiçoamento da raça animais, nós não temos visto a pesquisa científica fazendo a mutação de sementes, né, mudando a sua composição, né, para que ela nasça com tenha mais resistência a certas pragas. Existe. Quando a pessoa hoje tem mais recursos, né, na medicina, medicamentos, etc. e tal, e tratamentos, né, também há aperfeiçoamento. Será que isso vai contra a lei natural? E devemos deixar que a lei natural prosseguir seu curso e fazermos essas mudanças? Vai responder agora. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Certo? Então, tudo que puder fazer para favorecer, né, a nossa sobrevivência com mais harmonia, com menos doença, com mais alimento, é lógico, você está indo na direção correta. Agora, quando a coisa é feita com discernimento, não para obter somente lucro, né, gente? Aí vai, o Kardec pergunta: mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, tá vendo? Quando é interesse, e não tem outro objetivo senão o aumento de seus prazeres, tá vendo? Isso não diminui seu mérito? Aí, nesse caso, lógico, né? Quem importa que seu mérito seja nulo? É nulo, lógico. Contanto que o progresso se faça, né? A intenção dele é ruim, mas a natureza é mais sábia, né, minha gente? Está nele tornar o seu trabalho meritório pela intenção, tá vendo? Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sobre esse aspecto que ele mais aproveita. Vocês estão entendendo? Então, por mais que o homem pense que vai tirar proveito, fazer só por interesse pessoal, e etc e tal, ele acaba servindo ao propósito da evolução. Então, vamos lá. Acho que vai dar para a gente estudar mais assim, esse assunto, né? Vai falar sobre obstáculos à reprodução. Pergunta 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Quer dizer, os preservativos, as pílulas anticoncepcionais, que na época eu acho que de Kardec já existia,
Isso daí você está o quê? Criando obstáculo à reprodução para ter só o prazer. Vamos ver a resposta. Tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei natural. Certo? Isso é o que os espíritos pensavam naquela época. Mas, vejamos bem, vamos falar um pouco sobre esse assunto. O sexo, por exemplo, né, que é um grande tabu falar sobre isso. O homem e a mulher. O sexo, segundo alguns, era para ser utilizado para reproduzir, somente. Certo? Isso é o que as religiões pregam. Sempre pregaram isso. Tanto é que a maioria das religiões condena o sexo antes do casamento. Porque o sexo supõe o quê? A Caramba, como é que as palavras podem da nossa boca, né? O sexo supõe-se o quê? A procriação, ok? Então, sugere-se que seja uma coisa para ser utilizada dessa forma. Mas é uma coisa estranha falar sobre sexo, porque no ato sexual dá um prazer. A pessoa tem um êxtase, né? Então, o homem e a mulher, não é só o homem, quando eu falo homem, eu falo de ambos os sexos. Se não tivesse esse prazer, esse auge, né? Essa, como é que eu poderia dizer? Esse êxtase, será que ele ia querer ter relação? O sexo ia querer se relacionar somente para ter filhos? Pois é, não, eu acho que não, né? Ainda mais do jeito que somos ainda tão egoístas. Então, não, se não tivesse prazer, ninguém ia se interessar. Não digo ninguém, mas o interesse por sexo seria muito pequeno, porque não teria motivo a não ser procriar. Não é verdade? Então, há necessidade da procriação? Sim, há necessidade. Tinha que ter alguma coisa para estimular esse ato. Vocês estão entendendo? Porque se não tivesse um estímulo, não teria esse ato. A população do planeta ia demorar talvez 5 vezes mais de tempo para ter a população que temos hoje. E há necessidade de espírito reencarnar para dar, né, continuidade ao seu progresso evolutivo. Né, para resgatar erros, para crescer moralmente, etc e tal. Então é uma coisa complicada. Agora, hoje se fala muito da liberdade, hoje não, já se falava de alguns anos atrás, da sexo, drogas e rock and roll, a liberdade sexual, a pílula, né, anticoncepcional, só que hoje estão indo muito além, estão achando que deve ter a lei do aborto, ela ser aprovada, que a mulher que quiser praticar aborto pode praticar. Então chegamos no grau. Aí existe um crime, um assassinato, né? Por assim dizer. Então, minha gente, falar sobre o sexo é muito tabu. Essa que é a verdade. Eu, na minha concepção, na minha ignorância, certo? Eu acho que isso daí deveria ser muito mais falado, muito mais debatido abertamente. Não deveria ter tabu algum, porque quando se cria o tabu, se criou o tal do pecado, né? Transar antes de se casar, que as pessoas ainda trazem isso até hoje dentro de si. Nós mesmos que estamos aqui hoje, já fizemos isso no passado. Falar que é pecado, de se tratar de pecado, transar antes de se casar, e coisa e tal, pereré, parará. Então, acho que essa discussão, ela tem que ser mais incisiva, tem que ser mais constante, tem que fazer parte do dia a dia e acabar com esse tabu todo. Vocês entenderam? E procurar uma coisa que até hoje ninguém tem razão sobre nada. Essa que é a verdade. Uns acreditam que sim, o sexo só pode ser para ter filhos, uns acham que só deve ter sexo depois do casamento, outros acham que não, outros acham que é com determinada idade, e daí vai, os seres nascem com esse prazer inato, né, no ser humano, cada um desperta a sua parte sexual, uma idade determinada, não existe uma regra, né? Tem crianças que se masturbam com 5, 6 anos, tem outras que só vão começar a fazer essa prática de se masturbar com 11, 12, 10, 13. Tá bom. E aí? Como explicar isso para essas crianças? Ah, mas é tabu falar para elas. Cara, se a gente não quebrar esse tabu, vai ficar difícil.
e cada vez mais difícil. Temos que tentar, os grandes pensadores, as pessoas que estão envolvidas muito com essa parte social da humanidade, né? Que conversam muito sobre esses tabus, chegar num acordo para que possamos educar melhor essas crianças, esses seres nascerem com uma mentalidade mais certa, mais correta. Eu não sei qual é a mentalidade mais certa, mais correta, eu não tenho a menor ideia, porque isso não se traz em debate, não se fala. Falar de sexo para o filho ou para os filhos parece que é um tabu, as pessoas não querem falar. Aí quem vai falar para os filhos o que vem a ser sexo? Os outros da rua? A criança descobre isso sozinha, hoje tem a internet, ela vai tentar buscar informação na internet, porque os pais não falam com ela, porque os pais têm vergonha, eu não sei qual o motivo da vergonha. Aí tem os pais que são naturalistas, são condenados por outros que não são naturalistas. É uma bagunça total, ok? Então nós vamos parar aqui, né? Eu vou considerar que eu não tenha lido essa pergunta, certo? Que já está do nosso tempo. E vamos no próximo leitura, eu vou começar aqui nessa pergunta, mas não vou comentar muito não, porque eu já comentei agora, ok? Então, meus amigos, fica aqui essa leitura de hoje e terminamos com um assunto muito interessante para cada um de nós pensarmos, né, sobre o assunto, o sexo, onde que podemos considerar que seja um pecado o sexo ou não, como praticá-lo ou não praticá-lo, e se o sexo, como pregam a religião, se pregaram por muitos séculos, que é tão pecado praticar o sexo, Deus não teria feito o ser humano aqui da Terra com sexo, né? Seríamos todos hermafroditas, que são aqueles seres que têm os dois aparelhos, né, criadores dentro de si, que não precisa de outro parceiro para procriar. É difícil isso? Claro que não, que nós temos animais aqui que são hermafroditas, não é novidade nenhuma para a gente, né? Então existe sim. E poderia ser os seres humanos não precisar também do outro para reproduzir. Ok? Nós poderíamos reproduzir a nossa vontade própria. Deu para entender, né? E ainda ter orgasmo sim. Não temos orgasmo individualmente? O homem não pode se masturbar? A mulher não pode se masturbar? Pois bem, podia ser assim. E num desses momentos de masturbação a gente fica grávido, né? Qual o problema? Eu acho que nenhum. Há necessidade de vir com o sexo diferente e ter essa união, é porque isso é para que dois espíritos, no mínimo, comecem a se amar, o homem e a mulher. Embora muitos se unem somente pelo sexo, pelo prazer. Mas começa pelo prazer, geralmente, não é verdade? Para depois se transformar em amor verdadeiro. É isso, minha gente. Não esqueçam, se você não deu um like lá quando eu comecei a falar, quando começamos a estudar, se não se inscreveu, o momento é esse. Não se inscrevam, não se esqueçam de se inscreverem, né? E de dar o like. Uma vez eu falei isso, não se inscrevam. Eu queria falar, não se esqueçam, e saiu no áudio, não se inscrevam. Bem, vocês fiquem à vontade para fazer aquilo que eu mando do coração. Ok? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Que Deus ilumine o lar de vocês, ilumine a cada um de vocês. Que assim seja. Obrigado.